Oi pessoal, aqui é a Gabriela, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Redimindo o Seu Tempo. Antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, eu queria te convidar a se inscrever aqui no canal, caso você não seja um inscrito, e também a já deixar um curtir aí, eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube, assim o YouTube vai entender que você gosta desses vídeos e também vai recomendar para outras pessoas. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, esse é o nosso terceiro vídeo sobre esse livro aqui, Redimindo o Seu Tempo, do Jordan Raynor. Aqui eu tenho a versão dele em inglês, mas você já pode encontrar esse livro em português. Eu vou deixar o link aqui no box de descrições. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro capítulo, que se chama Escapando e Fugindo do Reino do Ruído, né? Então eu estou traduzindo aqui livremente, talvez você encontre uma outra tradução no livro, caso você tenha em português. A ideia básica desse capítulo é que nós vivemos numa era de ruído. A gente não consegue encontrar muito facilmente silêncio, e isso é muito prejudicial se nós quisermos, né, redimir o nosso tempo da melhor forma. Se a gente quiser usar todos os recursos que a gente tem, o tempo que nós temos, os dons que Deus nos deu, da melhor forma para a glória de Deus e também para o bem do nosso próximo. Então o autor começa dizendo assim: para redimir o nosso tempo nos moldes do nosso Redentor, nós precisamos lutar para bloquear o ruído e criar espaço para silêncio, quietude e reflexão. Então, não sei como é que é a sua vida, mas realmente fugir das distrações, dos ruídos, é muito difícil. A quietude, a solitude, silêncio foi praticamente abolido dos nossos dias. E aqui o autor diz que se nós queremos redimir o nosso tempo, usar bem os recursos que a gente tem, tempo, dons e talentos, para a glória de Deus e para o bem das outras pessoas, nós precisamos lutar, criar espaço mesmo para esse silêncio, tanto para ouvir a Deus, quanto para discernir os nossos próprios pensamentos. Às vezes a gente vive inquieto, sem saber para onde ir, porque a gente não para nem para ouvir os nossos pensamentos, as nossas emoções. Às vezes a gente está triste e não sabe por que está triste, porque a gente não parou para fazer esse momento de reflexão, né? E o autor define ruído. Ele traz sempre, em cada capítulo, né, quando tem ali alguma palavra-chave, ele traz sempre a própria definição dele, que encaixa melhor no todo do capítulo. Então ele diz que ruído são informações externas e entretenimento que bloqueia nossa habilidade de ficar em silêncio e de ter momentos de reflexão. Então o ruído vai ser tudo isso. Não necessariamente é um barulho, mas pode ser tudo que nos distrai, que nos mantém constantemente entretidos, né? Nós somos viciados em entretenimento e em distração. Tudo isso bloqueia, nos impede de ter momentos de silêncio e de reflexão. E aqui o autor nos apresenta 5 maneiras como o ruído nos limita, né? Então é muito interessante essas observações que ele traz, eu vou passar rapidamente por cada uma delas. A primeira dela diz que o ruído limita a nossa capacidade de pensar. Então, com tanto entretenimento, tanta distração, nós não temos espaço na nossa mente para pensar direito, para colocar as coisas em perspectiva. E aí a gente acaba vivendo no piloto automático, principalmente por causa disso, né? Ele diz também que se a gente não tem esses momentos de pensar mesmo, parar para pensar na vida, né? A gente não vai conseguir priorizar as coisas mais importantes. No vídeo passado, a gente falou sobre planejamento, a importância do planejamento. Mas se eu não tenho esse momento de reflexão, eu não vou conseguir parar para pensar e perceber o que é mais importante. Eu tenho aqui minha to-do list, né? Minha lista de coisas que precisam ser feitas. Quais delas são as mais importantes? Quais delas trarão mais glória a Deus e farão, né, o maior bem ao meu próximo? O autor diz aqui que boas obras requerem de nós pensamento, né? Parar para pensar, reflexão. E reflexão só vem de solitude, de silêncio. A segunda maneira como o ruído nos limita é falando aí sobre a nossa capacidade criativa. Se a gente não tem períodos, né, de silêncio, de ócio, de
tédio, a nossa criatividade será prejudicada. E esse autor, o Jordan Raynor, fala extensamente sobre criatividade no livro Chamados para Criar, que a gente também tem em português. E ele está todo envolvido com essa atmosfera da criatividade, né? Ele diz que todos nós, sendo imagem e semelhança de Deus, também fomos criados para criar. E aí, se a gente vive constantemente mergulhado nesse mundo dos ruídos, nós não vamos ter tempo, tédio, ócio, né, que muitas vezes são necessários para a gente criar. A próxima maneira como o ruído nos limita é nos impedindo de ter ali momentos profundos, principalmente momentos de foco prolongado que nos permitirão fazer esse trabalho profundo. Aqui eu acredito que ele usa muito uma terminologia do Cal Newport, que ele escreveu um livro chamado Deep Work, né, que fala sobre essa questão da profundidade, da gente trabalhar várias horas ali seguidas, né, tendo foco. Então, se a gente vive distraído, a gente não vai ser capaz de fazer aquele trabalho que exige muito da gente, né, que exige foco. E ele diz aqui que esse trabalho focado vai ser o trabalho de qualidade. Se a gente vive constantemente distraído, nós vamos fazer as coisas de qualquer jeito ou deixar de fazer muito do nosso trabalho. Isso não combina com o cristianismo, gente, fazer coisas de qualquer jeito. E ele diz que essa limitação que o ruído nos traz não prejudica só o nosso trabalho, prejudica também a nossa vida familiar. Se eu nunca estou presente nos meus momentos com a minha família, o meu tempo ali com eles está sendo prejudicado. Todo mundo já deve ter vivido a situação de você querer conversar com alguém e a pessoa não sair do celular. Não é chato? Você não se sente diminuído, né? Parece que o que você tá vendo ali no celular é mais importante do que eu. E isso acontece muito nas nossas casas, né? Então, se a gente não tá ali presente, a gente também não vai conseguir se dedicar às nossas atividades comuns do lar e até os nossos momentos ali em família. A quarta maneira como o ruído limita as nossas habilidades é limitando, né? Nos impedindo de ficar em paz. Então, o ruído alimenta a nossa ansiedade. Já parou para pensar que quando a gente acorda e vai direto pro celular e vê notícia, todas as notícias ruins, ou então olha ali o Instagram e vê que seu amigo fez uma coisa que você não gostou, ou então que alguém comentou alguma coisa na sua foto que você não gostou, então você já começa o dia assim, cheio daquelas coisas, sabe? E aí a gente tá diariamente consumindo muita notícia, muito conteúdo, muito entretenimento, aí a gente começa a se comparar com a mulher do Instagram, a gente começa a se comparar com aquela pessoa que leu 100 livros em 6 meses. Então isso vai alimentando a nossa ansiedade. Por isso que ele diz que o ruído nos limita mesmo, limita a nossa habilidade de estar em paz, de estar contente, sabe? Ele diz aqui que nós estamos literalmente nos tornando mais ansiosos porque nós estamos chamando, né, trazendo para dentro das nossas vidas mais ruído. Então, nós estamos sendo, né, em determinados casos, não estou dizendo que toda ansiedade vem disso, né, mas nós estamos nos tornando mais ansiosos por causa do tipo de conteúdo, de notícia, de coisa que a gente fica consumindo desesperadamente em grandes quantidades o dia inteiro. E a quinta coisa, e eu acredito que é a mais prejudicial, é que o ruído limita a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Ele diz aqui que nós deixamos de ouvir a voz de Deus porque nossa mente está lotada, abarrotada de ruído, de barulho, de distração. A gente não consegue focar. Então a gente senta para ler a Bíblia, para fazer o nosso devocional e a gente não consegue focar. A gente lê e 2 minutos depois esquece daquilo que a gente leu. Então a gente pode até estar sendo constante, a gente pode até priorizar o nosso momento devocional, né? Organizei ali certinho minha semana para que todo dia eu tenha meu devocional, né? Certinho, separando esse tempo. Eu sei que é importante, mas a gente senta para fazer o devocional e não consegue absorver, sabe, a palavra, porque a gente está distraído demais, a gente não consegue focar por 5 minutos sequer. Eu tenho treinado muito, sabe, essa habilidade de escapar do reino, né, do mundo do ruído. Ele vai sugerir que algumas práticas, e eu vou comentar algumas delas com vocês, e eu tenho exercitado
limitando tudo isso para que a minha mente fique mais quieta, para que eu possa focar, para que eu possa trabalhar melhor, para que eu possa ouvir a Deus, para que eu esteja presente no momento em que eu estou. Porque esse momento que Deus me deu agora é uma dádiva. Eu só tenho que me agarrar a esse momento. A ansiedade vem quando a gente fica pensando muito no amanhã, nas coisas que já aconteceram. Então eu tenho o momento presente. E se eu tenho essa capacidade de me blindar dos ruídos, eu vou viver melhor este momento que Deus me deu. E o que a gente faz para escapar, para fugir desse reino do ruído? Parece quase impossível, né? A gente vive com o celular na mão, às vezes a gente trabalha tendo que checar e-mail direto, tendo que estar em comunicação ali com outras pessoas constantemente. E aí o autor sugere algumas práticas, né, para nos ajudar a escapar desse reino do ruído. Ele diz, eu não vou falar de todas, né, mas eu vou falar aqui as que eu achei mais importantes. Uma delas é que nós precisamos parar de nadar em piscinas infinitas. O que ele quer dizer com piscinas infinitas? Basicamente ali é o feed do nosso Instagram, que não tem fim, o feed do Twitter, o feed do Facebook, caso você use, né? Então são feeds infinitos. O feed do Pinterest. Às vezes você vai lá, ó, ver uma ideia de decoração, uma ideia de roupa, e você fica lá horas e horas perdido no mundo maravilhoso, eu amo, do Pinterest. Então ele diz que nós precisamos limitar as nossas piscinas. Se o Instagram é uma piscina ilimitada, né? Eu posso ficar rolando o explorar ali eternamente, rolando o meu próprio feed eternamente, eu preciso limitar isso. Então eu posso colocar um timer, né? Eu vou usar ali 20 minutos de manhã, 20 minutos de tarde, vou colocar um timer e vou ser intencional, né? Eu vou lutar, como ele diz aqui no começo do capítulo, eu vou lutar para bloquear o ruído da minha vida. E eu tenho feito isso, né? Eu tenho tomado medidas intencionais, porque se eu for esperar eu não ficar mais com vontade de usar o Instagram, gente, a minha vontade é ficar lá, né? Esquecer da minha vida, esquecer dos meus problemas e ficar lá. Uma outra prática que o autor coloca aqui é que nós podemos começar a consumir conteúdo que tem um filtro maior. Então, o conteúdo que a gente vê no YouTube, e isso eu estou falando no YouTube, né? No Instagram, são conteúdos assim que eu estudei, por exemplo, para fazer esse vídeo, mas foi tudo eu que fiz. Eu estudei, eu sentei, fiz o roteiro, sentei aqui para gravar, eu que vou editar. Então, esse conteúdo aqui passou pelo meu filtro, né? Mas eu estou me baseando aqui num livro. Mas o autor diz que nós devemos ter cada vez mais contato com conteúdos que tenham um filtro maior. Aí você deve estar se perguntando, Gabi, tá muito abstrato, o que é isso? Ele diz que livros, por exemplo, mesmo que seja um livro ruim, ele passou por mais gente. Então, o autor teve que estudar para escrever aquilo ali, ele teve que passar para um editor, o editor teve que aprovar, né? Ele teve que passar por um revisor, por um preparador de texto. Então, já tem uma equipe muito maior de pessoas. É um conteúdo que você consome mais lentamente. Ele tem um podcast, eu vou tentar achar esse podcast para deixar aqui no box de descrições. Infelizmente, ele só tem em inglês. Mas ele entrevista um autor, né, o Jordan Raynor entrevista um outro autor que fala sobre essa questão dos livros. E o próprio Jordan Raynor diz que ele consome pouquíssimo conteúdo de podcast, de YouTube, até mesmo de artigos, de posts. O conteúdo que ele vai buscar ali uma fonte confiável de conhecimento são os livros, porque mesmo que um livro seja ruim, ele passou por mais gente, ele passou por mais filtros. Uma outra prática que ele sugere aqui é você renunciar às redes sociais ou limitar, né? Se tornar independente delas. Você é dependente das redes sociais ou você já conseguiu a sua independência? Eu tenho lutado aí porque eu trabalho com as mídias sociais, então às vezes eu preciso ficar ali constantemente conectada, mas eu tenho lutado para definir limites claros. Então, depois de determinado horário da noite, eu não vou mais pegar o celular. De manhã eu tenho sido mais fiel nisso, sabe? Eu não pego no celular antes de fazer meu devocional, por exemplo. Agora eu estou tentando estender esse momento para fazer meu exercício, fazer devocional, tomar café e só então pegar no celular. Então você pode aí estudar quais são os limites saudáveis para você que vão te ajudar a se tornar independente das mídias sociais, né? A não ser um viciado. Uma outra prática que eu achei muito interessante foi sair para caminhar. Ele diz que até quando a gente vai fazer um exercício, a gente bota ali o fonezinho de ouvido, vai ouvindo um audiobook, um podcast, e isso é maravilhoso. Mas ele fala que sair para caminhar é um exercício maravilhoso, não só, né, o exercício ali físico que você está fazendo, mas esse exercício de
observar o ambiente, ouvir os seus próprios pensamentos, ouvir a voz de Deus, clarear a mente, ter clareza. Gente, tá aí uma coisa, uma característica que nos falta hoje em dia, né? Clareza. E ele diz que muitas vezes, quando ele tem alguma coisa muito difícil do trabalho para resolver, ou tem que tomar alguma decisão, uma das coisas que ele faz é sair para dar uma caminhada. Aí ele fica falando sozinho, assim, no meio do caminho. Ele diz assim, que se você me encontrar no meio da rua, andando e falando sozinho, é porque eu estou tentando resolver algum problema muito difícil. Eu achei isso muito legal. E a última coisa que ele fala é escrever. Isso aí, gente, é uma das coisas também que eu não sou, assim, né, não sou muito diligente. Já tentei ter um diário, já tentei fazer aquelas morning pages, né, que você acorda e escreve ali 3 páginas de tudo que vier à sua mente. Isso aí eu preciso, né, de mais quietude, sabe? Porque eu sou muito inquieta. Então, escrever é uma atividade assim que demanda muito de mim, porque eu preciso dessa quietude, desse silêncio que não é natural, né? Não me são naturais essas características, né? Esses exercícios. Então, escrever para mim é complicado. É isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Esses assuntos são super atuais e se nós queremos ser produtivos, nós precisamos observar vários aspectos da nossa vida. Eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha te encorajado a limitar, né, o alcance do ruído na sua vida. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e também de deixar um gostei, isso é muito importante. Nós temos vídeo aqui toda semana, sempre vídeos sobre livros, sobre tópicos de vida cristã, vlogs também, então fiquem aqui ligadinhos no canal que tem muito conteúdo bom vindo por aí. Queria te fazer um último lembrete, se você quiser ajudar aqui o canal sem gastar nada, você pode usar os links aqui que eu vou deixar no box de descrições, principalmente o link da Amazon. Comprando qualquer coisa na Amazon, seja livros ou qualquer outra coisa que você ache por lá, uma pequena comissão vai aqui pro canal sem que você pague nada mais por isso. Então, vai comprar alguma coisa? Volta aqui no canal, usa esse link que você vai me ajudar bastante. Até a próxima, gente. Deus abençoe vocês.